Bom dia, pessoal, tudo bem? Pois bem, pessoal do segundo ano, espero que todos estejam bem, se cuidando, né, em casa. Precisamos desse momento aí, é complicado para todos, mas precisamos nos cuidar, ok? Pessoal do segundo ano, hoje eu vou trabalhar com vocês o capítulo 3, que fala sobre os contratualistas, ok? Vai da página 41 até a página, deixa eu concluir aqui, com os exercícios, encerra-se na página 58 e aí encerra o nosso primeiro volume, ok? Vocês já receberam o segundo volume, esse é o último capítulo do primeiro volume. Pois bem, galera, eu vou fazer esse primeiro vídeo com vocês trabalhando dois dos contratualistas, ok? E o terceiro deles, o Rousseau, eu mando um vídeo mais tarde para vocês. Já concluindo aí então o primeiro livro de vocês de filosofia. O que é ou quem são os contratualistas? Os principais contratualistas, e o que nós vamos trabalhar então, é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Okay? Esses três pensadores que nós já falamos algumas vezes sobre eles em outros momentos, nós estudamos eles vocês estudam eles no sétimo ano, né? Depois retoma o pensamento de alguns deles no oitavo, e em outros momentos nós já falamos sobre eles. Então, vamos lá. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Antes de eu começar a falar do que eles pensavam ou como eles pensavam, vamos falar do porquê esses caras são considerados os contratualistas. Por que nós chamamos eles de contratualistas? Vamos lá. Os contratualistas são esses filósofos que viveram entre os séculos XVI e XVII e que eles afirmam que a origem do Estado fundamenta-se em um contrato social, como eles vão chamar. Que ideia é essa? Então, nós, como membros de uma mesma sociedade, nós vivemos abaixo de um contrato, como se todos nós tivéssemos assinado um contrato onde aceitamos as regras da sociedade que nós vivemos, ok? Obviamente que esse contrato não é um papel, ninguém nasce assinando um contrato, né, que vai viver segundo as regras, mas somos criados dentro de uma sociedade e aceitamos. Esse aceitar as regras dessa sociedade, né, refere-se então a esse contrato. E o que estabelece esse contrato? Ou o que diz, né? Este contrato social, ele regra ou ele estabelece então os direitos e os deveres de cada um de nós, né? Estabelece que nós aceitaríamos viver sobre determinadas leis, determinadas regras. Okay? E quais são os principais temas, ou o principal tema, a abordagem desses pensadores dentro dessa ideia contratualista? É a passagem, o principal tema trabalhado tanto por Thomas Hobbes, que nós vamos ver, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, é a passagem de um estado de natureza humana, né, de nós, seres humanos, num estado natural, que seria básico, como nós nascemos, para um estado de sociedade, de organização social, onde nós aceitamos a organização social que temos. Ok? Porém, galera, é importante que nós analisamos o que nós pensamos. Por quê? Porque há divergências na forma de pensar desses três caras, né? E a divergência está basicamente entre o que é estado de natureza, ou como é o estado de natureza de cada ser humano, né, do ser humano como um todo, o conceito de sociedade, a definição de sociedade, e por último, a finalidade desse contrato social, né? Para que fim serve esse contrato? Ok? Galera, vamos lá. Eu estou analisando os slides que eu preparei para vocês, estou seguindo mais ou menos os slides, que eu vou postar para vocês no HD virtual do portal Edros, ok? Thomas Hobbes, então, vamos começar a falar dos primeiros pensadores. E aí, primeiro Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele nasce em 1588, século XVI, e morre em 1679, século XVII. Ok? Vamos lá. Ele é o primeiro dos contratualistas. O
Thomas Hobbes, ele vai construir uma teoria da percepção das paixões e dos costumes. E isso vai dar base ao pensamento filosófico e político dele. O que seria essa teoria da percepção das paixões e dos costumes? Né? As paixões são os nossos instintos, os instintos dos seres humanos. E os costumes, as tradições, as práticas do dia a dia. Né? Basicamente, ele tem 3 obras que dão base ao pensamento político dele, mas a principal obra dele é uma 4ª obra, que é mais citada e é onde está a origem do pensamento, ou onde ele fala sobre o contrato social e a origem do Estado. Essa obra, que é a base do pensamento de Thomas Hobbes, que praticamente todo mundo que já ouviu falar dele, ouviu falar dessa obra, e basicamente a maioria das pessoas conhecem Thomas Hobbes por conta dessa obra, é o Leviatã, que ele escreveu em 1651. Pois bem, o que diz essa obra, o Leviatã? O Leviatã é a obra de Hobbes que distingue a passagem do estado de natureza para o estado político ou social. Né? O material de vocês ainda vai determinar o que é esse estado de natureza, e eu vou ler para vocês certinho como que está aqui no material de vocês, no Fique Ligado, na página 42, está assim. O estado de natureza é a condição em que o ser humano vive antes do advento da sociedade, da lei civil ou do Estado. Enfim, é o que existe antes, é o ser humano que existe antes do estado político, de uma sociedade organizada. Tá? Pois bem, o estado político, alguns contratualistas vão questionar essa ideia, mas é basicamente a sociedade baseada nas leis. Beleza? Então tá. O que é o estado de natureza? Ou como que, para Thomas Hobbes, nós vivemos, os seres humanos vivem dentro desse estado de natureza? Os seres humanos dentro desse estado de natureza, eles são mesquinhos, egoístas e cruéis. Ok? Então, nós naturalmente seríamos mesquinhos, egoístas e cruéis, para Hobbes. Nesse sentido, no estado de natureza, nós vivemos em constante conflito, disputa e guerra, o tempo todo. E aí gera a frase clássica de Thomas Hobbes, que é: o homem é o lobo do próprio homem. Okay? Porém, vem o estado de político ou estado de sociedade, que é quando esses homens em estado de natureza, para estabelecer a paz, para buscar a paz, esses seres humanos aceitam perder a sua liberdade de viver no estado de natureza, em troca de uma segurança, de uma estabilidade, em troca de uma sociedade, de leis que regulam o que fazer, o que é certo, o que é errado. Porém, para isso, e aí vem o título da obra, Leviatã, esse contrato social, então, de segurança, é dado ao Estado. O Estado, ele deve ser absoluto, ele é absoluto. É o Leviatã, é o grande monstro representado pela obra Leviatã, que seria esse Estado que controla tudo. Thomas Hobbes, então, ele vai defender o Estado absolutista. Vai ser um dos principais pensadores referente ao Estado absolutista. E ele é o pai do conceito de Estado moderno. O que seria esse Estado moderno? Pensando no Estado absolutista, é o Estado que soberano, que tem uma soberania sobre tudo e todos, tem poder absoluto, né? É autossuficiente em termos de poder, em termos de se mandar. Ele é um Estado que regula a vida econômica, novamente, vamos falar do absolutismo. Dentro do conceito do absolutismo, vocês sabem, nós temos o mercantilismo aí como o controle econômico que vai surgir nesse período também. E ele representa, o Leviatã, o Estado, representa a vontade geral dos cidadãos. Enquanto vontade geral dos cidadãos, ele determina o que é certo e o que é errado. Ok? Esse é o conceito de Estado para Thomas Hobbes. E é essa a ideia do contrato social para Thomas Hobbes. A finalidade do contrato social para Thomas Hobbes, então, é manter a paz e organizar a sociedade. E isso só é possível a partir do poder absoluto e aí do controle social feito por esse poder absoluto, que no caso do Estado moderno, do período que Thomas Hobbes vive, é o rei, o monarca. Ok, galera? Beleza? Então tá. Thomas Hobbes, e eu falei para vocês que teria mais um, John Locke agora, ok?
O vídeo está com 10 minutos agora, então uma videoaula aí mais ou menos de 15 minutinhos para vocês. O John Locke. Vamos falar do John Locke então. O John Locke, ele é inglês, ele vive durante o século XVII e no início do século XVIII. Ele nasce em 1632 e vem a falecer em 1704. O contexto social em que ele viveu, o contexto histórico em que ele viveu, é determinante na organização do pensamento político de John Locke. E aí é importante dizer, ele viveu durante as revoluções inglesas do século XVII. Novamente, conteúdo que vocês viram lá no 8º ano, conteúdo que vocês já viram em história também no ano passado, no 1º ano do ensino médio, né? Onde nós temos a Revolução Puritana, onde nós temos a República Puritana, onde nós temos a Revolução Gloriosa. E principalmente a Revolução Gloriosa é a grande influenciadora aí do pensamento de John Locke, e onde nós vamos ver algumas das ideias dele sendo, digamos assim, aplicadas ou inicialmente testadas em termos de política. Quem foi John Locke? Vocês viram John Locke quando vocês estudaram o Iluminismo, e no início desse ano eu tive que fazer passar um rápido pensamento sobre o que John Locke pensava, né, sobre o Iluminismo. E o John Locke, ele basicamente vai defender o liberalismo político. É a ideia central dele, defende os direitos naturais e o liberalismo político. Acredito que vocês retomem ou lembrem disso das primeiras aulas de história do ano. Ok. O John Locke, então, ele é conhecido como o pai desse liberalismo político. A ideia de liberdade política, já contrapondo com a ideia de Thomas Hobbes, que defende o poder absoluto. Onde há poder absoluto, não há liberdade, ok? Ou pelo menos não há liberdade política. Lembrando, inclusive, que é basicamente, para Hobbes, você se privar da liberdade em nome da segurança que faz o contrato social. Pois bem, John Locke, então, ele é o pai desse liberalismo, dessa ideia de liberdade política, e que nós vemos hoje muito frequentemente nos discursos políticos e nas organizações sociais. Tá? Ele também é o precursor da democracia liberal. A democracia liberal, que vai ser instituída no início do século, durante o século XVIII e no início do século XIX, e que nós temos aí alguns exemplos, como, por exemplo, os Estados Unidos, é um exemplo de uma democracia liberal. Okay? A teoria política de John Locke contribui com o sistema parlamentar que justamente que faz parte dessa ideia de democracia liberal, que é o parlamento, enquanto aquele que deve resistir ou deve, de certa forma, controlar o poder executivo. Né? Então, essa ideia de sistema parlamentar que nós temos e o dever à resistência desse parlamento, né, tem origem no pensamento de Locke. Nós temos que lembrar que, antes disso, no absolutismo monárquico inglês, principalmente com a Rainha Elizabeth I, o parlamento servia como base política do rei, da rainha no caso, e pelas condições favoráveis e pela ajuda mútua política ali, o parlamento e a rainha e o poder então parlamentar, legislativo e o poder executivo caminhavam basicamente juntos, ok? Então, para Locke, o parlamento ele é um outro poder que tem como papel fundamental a resistência ou a luta contra os mandos e desmandos de um outro poder, que é o poder executivo. E quais são as principais obras de Locke? Ele tem 3 principais obras que vão tratar sobre essa teoria política dele. São 2 tratados com o mesmo nome, Tratado sobre o Governo Civil e Carta sobre a Tolerância. Ok? Pois bem, vou falar um pouquinho das ideias centrais de cada uma dessas obras e o tempo está quase acabando. 2 tratados sobre o governo civil. O primeiro tratado refuta a ideia de direito divino dos reis, né? Que o rei deve governar por uma herança de Adão ou por ser separado por Deus, escolhido por Deus para governar os seres humanos. Okay? O primeiro tratado, então, refuta ou vai contra essa ideia, e o segundo tratado defende a tese de que o consentimento dos governados é a única fonte legítima de poder político. Ou seja, o que significa?
que aqueles que são governados pela pessoa, né, que está governando, ela tem que aceitar, ela tem que concordar, ela tem que consentir com a forma que está sendo governada. E aí, galera, é importante dizer, né, e John Locke é o pai da democracia liberal, mas para ele, enquanto ele está escrevendo esses tratados, né, não necessariamente deveria ser uma democracia, ou esse conceito, né, que nós temos de democracia, de participação de todos, enfim, mas que os governados tivesse poder para consentir ou não consentir com o governo, certo? Obviamente que num poder monárquico, e aí mais à frente no material de vocês vão ver isso que o texto traz, ele vai pensar a possibilidade de uma desobediência civil em alguns casos. Que casos seriam esses? No caso de um governo déspota, no caso de um governo autoritário, que não vai de acordo com a vontade dos governados, né? Essa população poderia se unir e, aí sim, o princípio da revolução, no sentido de mudança para o bem de todos, tirando aí o déspota, o ditador, né? O tirano do poder, e colocando alguém que fosse aceitar o próprio poder do parlamento e a vontade das pessoas aí dos governados, ok? Na carta sobre a tolerância, Locke sugere a separação do Estado e da Igreja, né? E é simples a gente perceber isso ou tentar compreender o porquê ele faz isso. Até então, Igreja e Estado sempre andaram unidas, né? Se nós pegarmos da Idade Média para frente e outros governos da Idade Antiga, sempre houve esse poder ligado entre Igreja e Estado. E dentro da Revolução Inglesa, você percebe muito isso, muito forte, a luta religiosa se envolvendo na luta política. E aí ele determina, na Carta sobre a Tolerância, que é necessário essa separação para que haja uma tolerância ao liberalismo. Ele é o pai do liberalismo, inclusive liberalismo religioso, ok? Concluindo aí, galera, o que John Locke entende como estado de natureza? Ele entende que o indivíduo é anterior à sociedade. O indivíduo sendo anterior à sociedade, eles viviam em liberdade e igualdade para todos, não havia ninguém maior do que ou um melhor do que o outro, e assim sendo, não tinha por que ter um rei que governasse, que determinava o que todos deveriam fazer, né? Outra coisa, nesse estado de liberdade, o homem é dono do seu trabalho, você produz, né, você utiliza aí o direito natural, né, pensar o direito à vida, o direito a ir e vir, o direito à propriedade, essa propriedade é o trabalho, né, de transformação dos recursos naturais para benefício próprio. Nesse sentido, para Locke, o trabalho é o fundamento da propriedade e, enquanto não há o surgimento da moeda de troca, do dinheiro, né, a sociedade vive bem. Porém, com o surgimento do Estado e principalmente com o surgimento do dinheiro, né, da moeda, que é um bem durável, ocorre a alteração nessa lógica da propriedade. E aí nós vamos ter, ao longo da história, um acúmulo de riqueza. O que Locke diz? Locke diz que com o surgimento do dinheiro houve a troca entre coisas úteis, que são aquilo que nós necessitamos num determinado momento, e coisas duráveis, que seria o dinheiro, a moeda, né? O que possibilitou o acúmulo de riqueza e a distribuição desigual dos bens. Enquanto as trocas eram feitas entre coisas úteis e coisas úteis, que não são duráveis, não havia acúmulo de riqueza e todo mundo desfrutava de uma igualdade dentro desse estado de natureza. Porém, a partir do momento que há esse acúmulo de riquezas, e aí nós criamos uma desigualdade, e essa desigualdade, né, entre a posse dos bens gera em alguns momentos um inconveniente de ter que proteger os seus bens de outros, e aí nós entramos num problema, né? Qual que é o problema? John Locke vai dizer que os seres humanos, por natureza, são bons. Porém,
numa situação indesejada, né, é necessário a proteção, e essa proteção dos bens está ligada ao contrato social. Então, o objetivo do contrato social, das leis que regem uma sociedade, que defende, e aí sim, nós pensarmos aí a democracia liberal, e que basicamente é o que defende, o liberalismo político, né, que defende o direito à vida, direito de ir e vir, direito à propriedade privada e direito à liberdade. Né, liberdade religiosa, liberdade de crença e outras liberdades aí. Pois bem, esses direitos naturais, né, eles devem ser defendidos pelo Estado, o contrato social. Então, o contrato social tem o objetivo de preservar os direitos naturais e a proteção da comunidade dos perigos internos e invasões estrangeiras. Perigos internos, vamos lá, o próprio tirano pode ser um perigo interno. Alguém que não aceite ou que queira infringir a lei é um perigo interno. E as invasões estrangeiras. Ok, galera? Muito obrigado, passou um pouquinho aí, né? Mais tarde eu gravo para vocês o pensamento do Jean-Jacques Rousseau e aí vocês já vão fazendo as atividades, ok? Um abraço, até mais e boa quarentena. Tomara que logo, logo estejamos em sala novamente.